qual a sua cidade e estado. Então, vamos começar. Pergunta número 1. Santiago é a capital de qual país? A. Argentina. B. Chile. C. Paraguai. D. Equador. Resposta: B. Chile. Fundada em 1541, Santiago está localizada ao lado da Cordilheira dos Andes e tem atualmente pouco mais de 6 milhões de habitantes. A capital da Argentina é Buenos Aires, a do Paraguai é Assunção e a do Equador é Quito. Pergunta número 2. Qual animal está representado na nota de R$ 200? A. Lobo-guará. B. Garça. C. Mico-leão dourado. D. Onça-pintada. Resposta: A. Lobo-guará. A nota de R$ 200 é de maior valor em circulação no Brasil e foi lançada em 2020. A nota de R$ 5 tem a imagem da garça, a de R$ 20 do mico-leão dourado e a de R$ 50 da onça-pintada. Pergunta número 3. Qual é a duração do mandato de senador no Brasil? A. 4 anos. B. 5 anos. C. 6 anos. D. 8 anos. Resposta: D. 8 anos. Os senadores federais têm um mandato de 8 anos, mas a cada 4 anos existem eleições para o cargo, elegendo, alternadamente, 1/3 e 2/3 dos representantes do Senado Federal. Pergunta número 4. Qual dessas cidades não está situada no Paraná? A. Maringá. B. Blumenau. C. Londrina. D. São José dos Pinhais. Resposta: B. Blumenau. Blumenau é um município do estado de Santa Catarina, e é o terceiro mais populoso, atrás de Joinville e da capital, Florianópolis. Pergunta número 5. Vulpes vulpes é o nome científico de qual animal? A. Leão. B. Raposa vermelha. C. Lobo. D. Urso polar. Resposta: B. Raposa vermelha. A raposa vermelha, pertencente à família dos canídeos, é um animal que está presente em quase todos os continentes, e pode ser encontrada em diferentes hábitats, como florestas, montanhas, desertos e até em áreas urbanas. O nome científico do leão é Panthera leo, o do lobo é Canis lupus, e do urso polar é Ursus maritimos. Pergunta número 6. Soteropolitano é a naturalidade de quem nasce em qual cidade? A. Teresina. B. Manaus. C. Salvador. D. Natal. Resposta: C. Salvador. O prefixo soter vem do grego e significa Salvador, e o sufixo polis, também do grego, significa cidade. Ou seja, soteropolitano tem o significado de cidadão da cidade de Salvador. Quem nasce em Teresina é teresinense, em Manaus, manauara ou manauense, e em Natal, natalense. Pergunta número 7. Quantas cordas tem a harpa moderna? A. 47. B. 49. C. 50. D. 53. Resposta: A. 47. A harpa tem origem na antiguidade, e a harpa moderna, com pedais, teve seu aperfeiçoamento no século XVIII. Pergunta número 8. Que parte de uma embarcação naval indica o boreste? A. Traseira. B. Frente. C. Esquerda. D. Direita. Resposta: D. Direita. O lado direito de uma embarcação é conhecido como boreste ou estribordo. A frente é chamada de proa, a parte traseira de popa e o lado esquerdo de bombordo. Pergunta número 9. Qual é a única região do Brasil que não tem acesso ao Oceano Atlântico? A. Norte. B. Sudeste. C. Centro-Oeste. D. Nordeste. Resposta: C.
Centro-Oeste, com exceção da região Centro-Oeste. As regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte têm contato com o Oceano Atlântico. Pergunta número 10. Qual é o planeta do Sistema Solar que possui o maior número de luas? A. Júpiter. B. Saturno. C. Urano. D. Netuno. Resposta: B. Saturno. Com a descoberta em 2019 de mais 20 novos satélites, Saturno ultrapassou Júpiter em quantidade de luas, possuindo 82 satélites. Júpiter possui 79 luas. Pergunta número 11. Que tipo de animal é um narval? A. Ave. B. Réptil. C. Anfíbio. D. Mamífero. Resposta: D. Mamífero. O narval, também conhecido como unicórnio do mar, é um mamífero da ordem dos cetáceos, às quais pertencem, por exemplo, as baleias e os golfinhos. Encontra-se basicamente nas águas do Oceano Ártico e possui uma presa, que na verdade é um dente, que pode chegar a 3 metros de comprimento e que só os machos possuem. Pergunta número 12. Quantos países compõem atualmente a União Europeia? A. 26. B. 27. C. 28. D. 29. Resposta: B. 27. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, e além de possuir uma moeda única que circula nos países membros, o euro, tem também instituições relevantes para o bloco, como o Parlamento Europeu e o Banco Central Europeu. Pergunta número 13. Qual desses idiomas é derivado do latim? A. Grego. B. Italiano. C. Polonês. D. Holandês. Resposta: B. Italiano. Outros exemplos de línguas derivadas do latim são o português, o espanhol, o francês e o romeno. O grego é de origem helênica, o polonês, eslava e o holandês tem origem germânica. Pergunta número 14. No hino nacional, qual o significado da expressão impávido? A. Corajoso. B. Forte. C. Veloz. D. Inteligente. Resposta: A. Corajoso. A expressão impávido está no trecho: gigante pela própria natureza, és belo, és forte impávido colosso. No caso, colosso refere-se ao tamanho gigantesco do Brasil. Então, o trecho do hino faz referência à grande nação destemida, corajosa. Pergunta número 15. Em qual país está localizada a nascente do rio Amazonas? A. Peru. B. Colômbia. C. Equador. D. Bolívia. Resposta: A. Peru. O rio Amazonas, considerado o mais extenso do planeta e o maior em volume d'água, nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. Durante seu percurso recebe vários nomes, até chegar no Brasil, onde é chamado de Rio Solimões. Já em Manaus, a partir do encontro com o Rio Negro, passa a se chamar Rio Amazonas. E aí, quantas perguntas você acertou? Diga nos comentários, e fale também qual é a sua cidade e o seu estado. Obrigada por sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos, para desafiá-los nas provas de conhecimento. Até o próximo quiz! Você sabe o verdadeiro motivo por que uma pessoa sofre com excesso de açúcar no sangue? Aqui vai uma dica. Não é por causa do pâncreas, nem da alimentação e muito menos por... Sejam bem-vindos ao canal 6 Segundos Quiz. Canal aonde você tem 6 segundos para responder as questões e somar o máximo de pontos até o final do vídeo. Cada acerto vale 5 pontos. Não se esqueça de deixar nos comentários a sua pontuação. Hoje vamos te desafiar a descobrir qual é o país pelas dicas e a bandeira do local. Serão 17 países diferentes. Vamos testar seus conhecimentos sobre esse assunto. Estão todos preparados? Então vamos começar.
é a nona maior potência do mundo, sendo a 12ª maior economia por PIB nominal. China, Costa Rica, Rússia ou Dinamarca? Acertou quem disse Rússia. É o maior país do planeta Terra, possui a cidade habitada mais fria do mundo e são famosos pelo lago mais radioativo. O próximo país vai ser, considerada a terra das invenções e conhecida pelos banhos medicinais: Hungria, Egito, Finlândia ou Grécia? Parabéns para quem disse Hungria. Possuindo uma arquitetura barroca e castelos, é considerado um dos lugares mais belos do mundo. Que país é esse? É uma das civilizações mais antigas do mundo e também é o país mais populoso. Japão, Coreia do Norte, China ou Estados Unidos? China é a resposta correta, sendo a segunda maior potência mundial de nosso planeta. As dicas do próximo país vai ser: faz fronteira com a Espanha e é uma das nações mais antigas da Europa. Itália, Alemanha, Portugal ou Reino Unido? Acertou quem disse Portugal, escolhido por milhões de brasileiros como principal país para conseguir cidadania. Área formada por 6.700 ilhas, e mais de 70% do seu território são de montanhas. Alemanha, Costa Rica, França ou Japão? Japão é a resposta correta. O Japão é um país formado por um conjunto de ilhas situadas na porção oriental do continente asiático. O próximo país tem influência econômica, militar, política e cultural globalmente. Estados Unidos, Canadá, México ou Reino Unido? Acertou quem escolheu Estados Unidos, no qual aparece na primeira posição no registro do índice que hierarquiza as potências militares no mundo. Seu nome tem origem em dialetos árabes e significa terra dos homens negros. Que país é esse? Tailândia, Sudão, Somália ou Burundi? Sudão é resposta correta. A população do Sudão é predominantemente jovem, resultado da expressiva taxa de natalidade do país. Considerado o menor país do mundo: Bolívia, Botsuana, Vaticano ou Croácia? Acertou quem disse Vaticano, é a sede da Igreja Católica Romana. Ela é a residência do Papa e está repleta de tesouros da arte e da arquitetura. Os pontos mais altos e mais baixos da América do Sul se localizam nesse único país: Chile, Argentina, Uruguai ou Peru? Argentina é a resposta correta, possuindo o sistema de metrô mais antigo da América Latina. Esse país possui 3 idiomas oficiais e pouco mais de 11 milhões de habitantes. Bélgica, Alemanha, Bulgária ou Costa Rica? Parabéns para quem disse Bélgica, muito confundida com a bandeira da Alemanha. A Bélgica é um país da Europa Ocidental, muito beneficiada pela localização geográfica. Se está gostando de nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever em nosso canal. Isso nos motiva a continuar produzindo sempre o melhor conteúdo de quiz. Agora vamos voltar para as questões. É um país da região da Escandinávia, na Europa. Dinamarca, Croácia, Equador ou Etiópia? Dinamarca é a resposta correta, considerado o país mais feliz do mundo segundo a ONU. É conhecida por sua cultura pop globalmente influente. China, Coreia do Sul, Moçambique ou Noruega? Acertou quem disse Coreia do Sul. Seu terreno é montanhoso e o clima é temperado continental.
O próximo país tem a crença na vida após a morte como principais características de sua civilização. Egito, Peru, Marrocos ou Malásia? Esse país é o Egito. O faraó era considerado uma espécie de deus na terra. Ele tinha poder absoluto na sociedade. Está entre os 3 países mais industrializados da Europa: Portugal, França, Espanha ou Costa Rica. Acertou quem disse França. O país que é o maior produtor agrícola da União Europeia, produz principalmente carne, milho, trigo e vinho. Caracteriza-se por uma grande diversidade e miscigenação religiosa, uma das maiores do mundo. Argélia, África do Sul, Camboja ou Colômbia? África do Sul é a resposta correta. No país convivem religiões tradicionais africanas, originárias dos povos antigos da região, com religiões cristãs, hinduísmo e islamismo, entre outras. A próxima bandeira é de um dos países mais desenvolvidos e industrializados do mundo: Estados Unidos, Dinamarca, Itália ou Canadá? Acertou quem disse Canadá, no qual é um país localizado na América do Norte, sendo o 2º maior em território do mundo. É um país muito seguro, com uma taxa de criminalidade extremamente baixa. Eslováquia, Espanha, Geórgia ou Grécia? Eslováquia é a resposta correta. Os crimes violentos são praticamente inexistentes, tornando-o um dos países mais seguros da União Europeia. Agora chegou a parte mais importante do vídeo. Deixe o comentário com sua pontuação e sua sugestão. Agradecemos por assistir, e não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever em nosso canal. Dessa forma você nos motiva a continuar produzindo o melhor do conteúdo de quiz. Obrigado pela sua presença e até a próxima. Ative as notificações para mais conteúdos como esse. Simbora! Serão testados 10 perguntas de conhecimentos gerais. Nível fácil. Será que você consegue se sair bem neste teste? E para mais conteúdos como esse de conhecimentos, clique em gostei e inscreva-se no canal. Deixe aqui nos comentários quantas perguntas você conseguiu acertar, e também a sua idade. Estão preparados? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual o plural de chapéu? Alternativa A: os chapéu. Alternativa B: chapéus. Alternativa C: chapéus. Ou alternativa D: chapuzes? Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa
C. Chapéus. Os substantivos terminados em ditongos orais como chapéu fazem plural acrescentando S no final. Pergunta 2. Em que país se localiza o Taj Mahal? Alternativa A. Índia. Alternativa B. Egito. Alternativa C. França. Ou alternativa D. Quênia. Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa A. Índia. O Taj Mahal, uma das construções mais famosas da Índia, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Pergunta 3. Qual a nacionalidade do sociólogo e filósofo Durkheim? Alternativa A. Alemã. Alternativa B. Inglesa. Alternativa C. Norueguesa. Ou alternativa D. Francesa? Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa D. Francesa. David Emile Durkheim, de 1858 a 1917, foi um dos maiores sociólogos, filósofos e antropólogos de todos os tempos. Nasceu na cidade francesa de Épinal e faleceu em Paris. Considerado o pai da sociologia, Durkheim foi o fundador da Escola Francesa de Sociologia, sendo um dos responsáveis por tornar a sociologia uma disciplina acadêmica, ao conciliar a pesquisa empírica com a teoria, embasadas em rigorosos métodos. Pergunta 4. Qual a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel? Alternativa A. Elizabeth Blavel. Alternativa B. Marie Curie. Alternativa C. Valentina Tereshkova. Ou alternativa D. Madre Teresa de Calcutá? Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa B. Marie Curie. Marie Curie, de 1867 a 1934, cientista polonesa, foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel na história. Ela recebeu o prêmio 2 vezes, em 1903 na categoria de Física e em 1911 na categoria de Química. Pergunta 5. Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico? Alternativa A. Azul, verde, amarelo e vermelho. Alternativa B. Verde, azul, vermelho e amarelo. Alternativa C. Azul, amarelo, verde e vermelho. Ou alternativa D. Verde, amarelo, azul e vermelho. Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa A. Azul, verde, amarelo e vermelho. Azul, papel. Verde, vidro. Amarelo, metal. Vermelho, plástico. Pergunta 6. Qual animal produz o som mais alto? Alternativa A. Leão. Alternativa B. Hiena. Alternativa C. Baleia azul. Ou alternativa D. Bugio. Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa C. Baleia azul. O som produzido pela baleia azul alcança 188 decibéis e pode ser ouvido a uma distância de cerca de 800 quilômetros. O segundo animal mais barulhento é o primata bugio, com 130 decibéis. Pergunta 7. Que famosa obra da literatura brasileira se inicia com uma dedicatória a um verme? Alternativa A. Memórias de um sargento de milícias. Alternativa B. Memórias póstumas de Brás Cubas. Alternativa C. O triste fim de Policarpo Quaresma? Ou alternativa D. Vidas secas? Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa B. Memórias póstumas de Brás Cubas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Assim começa a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicada em 1881. Pergunta 8. Qual o primeiro filme a representar o Brasil na disputa do Oscar de melhor filme estrangeiro? Alternativa A. O que é isso, companheiro? Alternativa B. Cidade de Deus? Alternativa C. Central do Brasil?
Ou alternativa D, o pagador de promessa? Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa D, o pagador de promessa. O filme O Pagador de Promessa, de Anselmo Duarte, foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro de 1963, perdendo a disputa para o filme francês Sempre aos Domingos, de Serge Bourguignon. O Brasil só voltou à disputa em 1996 com o filme O Quatrilho, do diretor Fábio Barreto. O filme Orfeu Negro foi o vencedor do Oscar na categoria em 1960. Entretanto, a obra representou a França através do diretor Marcel Camus. Pergunta 9. Apenas um dos países abaixo fazia parte da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Qual deles? Alternativa A, Turcomenistão. Alternativa B, Mongólia. Alternativa C, Paquistão. Ou alternativa D, Afeganistão. Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa A, Turcomenistão. O Turcomenistão, cuja capital é Achababa, localiza-se na Ásia e fazia parte da URSS, que era formada por 15 repúblicas e foi dissolvida em 1991. Pergunta 10. Quem é Luiz Gabriel Thiago? Alternativa A, escritor e poeta português. Alternativa B, escritor e poeta espanhol. Alternativa C, militar e político brasileiro. Ou alternativa D, brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2018? Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa D, brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2018. Luiz Gabriel Thiago, mais conhecido como Senhor Gentileza, ganhou o apelido quando começou a estudar os impactos da gentileza na sociedade. Militante contra a fome e a desigualdade social, é autor de livros como Gentileza no Trabalho e Como Driblar a Raiva no Trabalho, e também é o criador do movimento Pontinho de Luz, que reúne mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. Quero saber quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Então já deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. E também me diga aqui nos comentários qual a sua idade e qual cidade você é. Obrigado por assistir. Deixarei esses 2 vídeos para você testar seus conhecimentos. Um forte abraço e até a próxima! Seja bem-vindo ao canal ABC Quiz. Aqui você aprende se divertindo. Hoje será 10 perguntas de geografia, nível médio. Será que você consegue se sair bem neste teste? Deixa aqui nos comentários quantas perguntas você conseguiu acertar. Estão preparados? Vamos para o vídeo. Pergunta número 1. Qual é a menor região do Brasil em extensão territorial? Alternativa A, Sul. Alternativa B, Sudeste. Alternativa C, Nordeste. Ou alternativa D, Centro-Oeste? E a resposta certa é a alternativa A, Sul. A região Sul é a menor região em extensão territorial do país, com uma área de aproximadamente 576.774 km². Pergunta 2. Os Países Baixos também são conhecidos como: alternativa A, Portugal. Alternativa B, Reino Unido. Alternativa C, República Tcheca. Ou alternativa D, Holanda? E a resposta certa é a alternativa D, Holanda. Os Países Baixos, conhecidos também como Holanda, são uma nação muito desenvolvida da Europa Ocidental. O país alcançou sua independência após disputas militares com os espanhóis.
Atualmente trata-se de uma das principais nações europeias, sendo fundadora da União Europeia, UE. O nome do país teve origem na geografia local, marcada pelo relevo de baixa altitude. Pergunta 3. Hidrografia é a parte da geografia que, alternativa A, classifica e estuda as águas do planeta Terra? Alternativa B, realiza o estudo e a elaboração de mapas? Alternativa C, estuda os tipos de rochas existentes? Ou alternativa D, classifica os tipos de vegetação existentes em um país? E a resposta certa é a alternativa A, classifica e estuda as águas do planeta Terra. Hidrografia é uma parte da geografia física que classifica e estuda as águas do planeta e abrange, portanto, oceanos, mares, geleiras, água do subsolo, lagos, água da atmosfera e rios. Pergunta 4. A região da Groenlândia pertence a qual país? Alternativa A, Estados Unidos? Alternativa B, Dinamarca? Alternativa C, Canadá? Ou alternativa D, México? E a resposta certa é a alternativa B, Dinamarca. A Groenlândia é um território autônomo que faz parte do Reino da Dinamarca. É a maior ilha do mundo em área, possuindo 2,16 milhões de quilômetros quadrados, situada na América do Norte, próximo à costa leste do Canadá. Pergunta 5. Qual é a altura da famosa Torre Eiffel em Paris? Alternativa A, 98 metros. Alternativa B, 124 metros. Alternativa C, 324 metros. Ou alternativa D, 915 metros? E a resposta certa é a alternativa C, 324 metros. A Torre Eiffel tem 324 metros de altura e possui 3 níveis. A Torre Eiffel é a estrutura mais alta de Paris e a segunda da França. Fica atrás do Viaduto Millau com 343 metros. Até 1930, a Torre Eiffel era a mais alta estrutura do mundo. Pergunta número 6. A cidade de Machu Picchu, conhecida pelas sofisticadas muralhas de pedra contínuas, fica em qual país? Alternativa A, Bolívia. Alternativa B, Venezuela. Alternativa C, Equador. Ou alternativa D, Peru? E a resposta certa é a alternativa D, Peru. Machu Picchu, cidadela inca que fica no alto da Cordilheira dos Andes no Peru, acima do Vale do Rio Urubamba. Pergunta 7. O português não é um idioma oficial em qual destes países? Alternativa A, Brasil. Alternativa B, Angola. Alternativa C, Nicarágua. Ou alternativa D, Portugal? E a resposta certa é a alternativa C, Nicarágua. O idioma oficial de Nicarágua é o espanhol. Pergunta 8. De quem é a famosa frase penso, logo existo? Alternativa A, Descartes. Alternativa B, Sócrates. Alternativa C, Galileu Galilei. Ou alternativa D, Platão? Resposta certa é a alternativa A, Descartes. Je pense donc je suis é a frase original, escrita em francês, do filósofo René Descartes, de 1596 a 1650. Ela resume o pensamento e o método de Descartes, para quem tudo tem início na dúvida. Pergunta número 9. Qual o livro mais vendido no mundo a seguir a Bíblia? Alternativa A, Ela a Feiticeira. Alternativa B, O Pequeno Príncipe. Alternativa C, O Senhor dos Anéis. Ou alternativa D, Dom Quixote? E a resposta certa é a alternativa D, Dom Quixote. Dom Quixote de Miguel de Cervantes é um clássico da literatura espanhola. A obra foi escrita em 2 partes, uma em 1605 e a outra em 1615. Pergunta 10.
Quais os países que têm a maior e a menor expectativa de vida do mundo? Alternativa A: Estados Unidos e Angola. Alternativa B: Austrália e Afeganistão. Alternativa C: Japão e Serra Leoa. Ou alternativa D: Brasil e Congo. E a resposta certa é a alternativa C: Japão e Serra Leoa. No Japão, a expectativa de vida é em média 84 anos, enquanto na Serra Leoa é 53 anos. Quero saber quantas perguntas você acertou hoje. Gostou desse vídeo? Então já deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Padaria, se tiver virado do rolê, da balada, de manhãzinha, chegar umas 6 horas da manhã. Aprende se divertindo. Hoje será 10 perguntas sobre conhecimentos gerais. Será que você consegue se sair bem neste teste? Deixe aqui nos comentários quantas perguntas você conseguiu acertar. Estão preparados? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual o planeta mais próximo do Sol? Alternativa A: Mercúrio. Alternativa B: Terra. Alternativa C: Netuno. Ou alternativa D: Júpiter. Resposta certa é a alternativa A: Mercúrio. Apesar de ser o planeta mais próximo do Sol, não é o mais quente. O planeta mais quente é Vênus, cuja temperatura máxima chega em torno de 460 graus Celsius, enquanto a temperatura máxima de Mercúrio chega em torno de 400 graus Celsius. Pergunta 2. Quantos ossos temos no nosso corpo? Alternativa A: 126 ossos. Alternativa B: 300 ossos. Alternativa C: 206 ossos. Ou alternativa D: 410 ossos. Resposta certa é a alternativa C: 206 ossos. O corpo humano tem 206 ossos, 22 na cabeça, 1 no pescoço, 6 no ouvido, 44 no tórax, 7 no abdômen, 62 nos membros inferiores e 64 nos membros inferiores. Pergunta 3. Quais as duas línguas mais faladas no mundo? Alternativa A: inglês e mandarim chinês. Alternativa B: inglês e espanhol. Alternativa C: mandarim chinês e francês. Ou alternativa D: inglês e português. E a resposta certa é a alternativa A: inglês e mandarim chinês. O inglês e o mandarim chinês são as línguas que têm mais falantes, nativos e estrangeiros no mundo. Pergunta 4. Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta completa em torno dela mesma? Alternativa A: 7 dias. Alternativa B: 30 ou 31 dias. Alternativa C: 365 ou 366 dias. Ou alternativa D: aproximadamente 24 horas. E a resposta certa é a alternativa D: aproximadamente 24 horas. A Terra demora aproximadamente 24 horas, mais precisamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Esse movimento recebe o nome de rotação. Pergunta número 5. Qual a maior floresta tropical do mundo? Alternativa A: Mata Atlântica. Alternativa B: Pampas. Alternativa C: Floresta Amazônica. Ou alternativa D: Pantanal? E a resposta certa é a alternativa C: Floresta Amazônica. A floresta amazônica ocupa quase 50% do território brasileiro e, além do Brasil, também está presente em mais 8 países:
Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru e Suriname. Que cidade brasileira é conhecida por chover todos os dias quase à mesma hora? Alternativa A, Belém. Alternativa B, Joinville. Alternativa C, Rio de Janeiro. Ou alternativa D, São Paulo? E a resposta certa é a alternativa A, Belém. Chove muito em Belém, porque a cidade é quente e muito úmida. A chuva costuma cair todos os dias quase à mesma hora depois do horário mais quente. Assim, é comum as pessoas combinarem coisas pensando na chuva. Você vai antes ou depois da chuva? Pergunta número 7. Em que ano foi usado um celular pela primeira vez no Brasil? Alternativa A, 1900. Alternativa B, 2000. Alternativa C, 1990. Ou alternativa D, 1890. E a resposta certa é a alternativa C, 1990. No Brasil, a primeira ligação através de celular foi realizada em 1990. A chamada foi feita pelo ministro da Infraestrutura para o ministro da Justiça. Pergunta 8. O que comemora no feriado do dia 21 de abril no Brasil? Alternativa A, Independência do Brasil. Alternativa B, Tiradentes. Alternativa C, Nossa Senhora Aparecida. Ou alternativa D, Finados? E a resposta certa é a alternativa D, Tiradentes. O Dia de Tiradentes é uma homenagem a Tiradentes, que é considerado um herói nacional. A data recorda o dia em que ele foi enforcado no ano de 1792. Pergunta 9. Qual o satélite natural da Terra? Alternativa A, Ganimedes. Alternativa B, Amazônia 1. Alternativa C, Sol. Ou alternativa D, Lua? E a resposta certa é a alternativa D, Lua. Há dezenas de satélites naturais no Sistema Solar, mas a Lua é o único satélite natural da Terra. Pergunta número 10. O que é um tsunami? Alternativa A, um maremoto. Alternativa B, um terremoto. Alternativa C, um tornado. Ou alternativa D, um ciclone. E a resposta certa é a alternativa A, um maremoto. Tsunami é um desastre natural que consiste na formação de ondas gigantes. Quero saber quantas perguntas você acertou hoje. Gostou desse vídeo? Então já deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. A vida é como um jogo. E todo dia é uma nova partida. Logo nos primeiros minutos você tem que driblar o cansaço, vestir a camisa, encarar o desconhecido, tabelar com a paciência, mesmo precisando ganhar. Na luta diária, assim como no jogo, o cronômetro não para nunca. E cada ponto conquistado vale muito. Você não põe só o talento em campo. Põe o que herdou de mais valioso da sua família. A coragem, a dignidade e a vontade de vencer. O resultado no placar de cada dia não define quem é o campeão. Porque é só mais uma rodada do campeonato mais importante que existe. O seu. Uma homenagem do Bradesco aos mais de 200 milhões de craques do Brasil. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Seja bem-vindo ao canal ABC Quiz. Aqui você aprende se divertindo. Neste quiz serão testados 10 perguntas sobre obras de escritores como Euclides da Cunha e Monteiro Lobato e sobre períodos literários. Será que você consegue se sair bem neste teste? E para mais conteúdos como esse de conhecimentos, clique em gostei e inscreva-se no canal. Deixe aqui nos comentários quantas perguntas você conseguiu acertar. Estão preparados? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. A obra Triste Fim de Policarpo Quaresma foi escrita em que período literário? Alternativa A,
Pré-modernismo? Alternativa B. Romantismo? Alternativa C. Parnasianismo? Ou alternativa D. Classicismo? Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa A. Pré-modernismo. Lima Barreto, um dos principais autores pré-modernistas, escreve uma obra em tom de denúncia e ufanismo. Pergunta 2. Qual dos escritores escreveu a Divina Comédia? Alternativa A. Machado de Assis? Alternativa B. Visconde de Taunay? Alternativa C. Camões? Ou alternativa D. Dante Alighieri? Quero ver você acertar essa. Acertou quem respondeu a alternativa D. Dante Alighieri. Esta é a obra mais conhecida e conceituada de Dante Alighieri. Pergunta 3. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Este trecho pertence a qual obra e escrita por qual autor? Alternativa A. O Sabiá Guimarães Rosa. Alternativa B. Canção do Exílio, Gonçalves Dias? Alternativa C. Canção do Exilado José de Alencar? Ou alternativa D. O Exílio, Gonçalves Rocha? Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa B. Canção do Exílio, Gonçalves Dias. A Canção do Exílio de Gonçalves Dias foi produzida no primeiro momento do romantismo brasileiro, época na qual vivia uma forte onda de nacionalismo. Pergunta 4. A obra de Euclides da Cunha que retrata a Guerra de Canudos é: alternativa A. Canudos, a Guerra Baiana? Alternativa B. Canaã? Alternativa C. Guerra de Canudos? Ou alternativa D. Os Sertões? Tempo para pensar. E a resposta certa é a alternativa D. Os Sertões. Os Sertões é um livro brasileiro, escrito por Euclides da Cunha e publicado em 1902. Retrata de forma subjetiva a Guerra de Canudos, de 1896 a 1897. Pergunta 5. Qual dos movimentos literários abaixo não ocorreu no Brasil? Alternativa A. Realismo? Alternativa B. Romantismo? Alternativa C. Humanismo? Ou alternativa D. Modernismo? Tempo para pensar. Se você respondeu a alternativa C, acertou. Humanismo. Pergunta 6. Qual das obras abaixo não foi escrita por Monteiro Lobato? Alternativa A. Sítio do Pica-Pau Amarelo? Alternativa B. Cidades Mortas? Alternativa C. O Presidente Negro? Ou alternativa D. O Alienista? Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa D. O Alienista. O Alienista é uma narrativa escrita pelo autor realista Machado de Assis. Inicialmente ela foi publicada no livro de contos Papéis Avulsos, de 1882. Se trata da história do médico Simão Bacamarte, um homem da ciência, que constrói um hospício na vila de Itaguaí, conhecido como a Casa Verde. Pergunta 7. Qual obra está corretamente relacionada ao seu autor? Alternativa A. O Molato, Aloísio de Azevedo? Alternativa B. O Cortiço, Machado de Assis? Alternativa C. Os Lusíadas, Gil Vicente? Ou alternativa D. Macunaíma, Guimarães Rosa? Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa A. O Molato, Aloísio de Azevedo. Obra de Aloísio Azevedo publicada em 1881, O Mulato foi o romance que marcou o começo do naturalismo na literatura brasileira. Pergunta 8. Escrita entre os anos de 1599 e 1601, por William Shakespeare, Hamlet é considerada: alternativa A. Uma farsa? Alternativa B. Um monólogo? Alternativa C. Uma tragédia? Ou alternativa D.
Uma comédia. Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa C. Uma tragédia. A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca, ou simplesmente Hamlet, foi uma tragédia escrita por William Shakespeare entre os anos de 1599 e 1601. Pergunta 9. Um dos mais famosos clássicos da literatura mundial é o livro Os Miseráveis. Tem como autor e cenário, respectivamente. Alternativa A. Machado de Assis e Brasil. Alternativa B. Victor Hugo e França. Alternativa C. Mark Twain e França. Ou alternativa D. Victor Hugo e Itália. Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa D. Victor Hugo e França. Pergunta 10. A literatura é considerada uma forma de arte. Partindo desse pressuposto, é correto afirmar que a arte literária é: alternativa A. Subjetiva. Alternativa B. Objetiva. Alternativa C. Metafórica. Ou alternativa D. Comparativa. Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa A. Subjetiva. A arte literária é subjetiva, e por isso a alternativa correta é a letra A. Pode-se definir a arte literária como a leitura e interpretação de textos verbais, ou seja, é uma arte composta pelas palavras. Quero saber quantas perguntas você acertou hoje. Gostou desse vídeo? Então já deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos. E você? Quer ser aprovado no concurso público? Irei deixar na descrição um curso que vai te ajudar. Num passo a passo bem didático, o professor vai te levar do zero até a aprovação. Você aprenderá a ter um mindset de candidato aprovado. Corre que o site está na descrição. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Olá, sejam bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes e desafios para você testar o seu conhecimento se divertindo. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e ative as notificações. Hoje teremos um quiz sobre conhecimentos gerais. Número 49. Este quiz terá 20 perguntas. Você terá 5 segundos para responder cada uma. Convide sua família e amigos para se divertirem juntos. Preparado? Então vamos começar. Quiz Virtual pergunta: qual é a capital do estado do Amazonas? A. Macapá. B. Palmas. C. Porto Velho. D. Manaus. Resposta correta. Alternativa D. Manaus. Manaus é um município da região norte do Brasil, é a capital e principal cidade do estado do Amazonas. A cidade é o principal centro econômico, político e demográfico do norte do Brasil. Está localizada em plena floresta amazônica, bioma de grande biodiversidade. Qual o nome oficial do Brasil? A. República Federativa do Brasil. B. República Democrática do Brasil. C. República Federal do Brasil. D. República do Brasil. Resposta correta. Alternativa A. República Federativa do Brasil. O nome oficial do Brasil desde 1967, no ano da posse do presidente General Costa e Silva, foi alterado para República Federativa do Brasil e permanece até os dias de hoje. No famoso seriado de televisão Chaves, qual o número da porta da casa da Dona Florinda? A. 71. B. 72. C.
14, D, 15. Resposta correta. Alternativa C, 14. A casa onde Dona Florinda mora com seu filho Kiko é a casa de número 14. Ela situa-se no primeiro pátio da vila ao lado da casa da Dona Clotilde, a 71. Qual é o coletivo de aviões? A. Revoada. B. Esquadrilha. C. Esquadra. D. Frota. Resposta correta. Alternativa B. Esquadrilha. O substantivo coletivo de aviões é esquadrilha, esquadrão, flotilha. Entre os países abaixo, qual não faz parte da América do Sul? A. Chile. B. Suriname. C. Venezuela. D. Haiti. Resposta correta. Alternativa D. Haiti. O Haiti é um país caribenho situado na América Central, localizado na ilha de Hispaniola, no Mar do Caribe. Sua única fronteira terrestre é a leste com a República Dominicana. Em qual país nasceu a cantora Rihanna? A. Barbados. B. Estados Unidos. C. Inglaterra. D. México. Resposta correta. Alternativa A. Barbados. Robin Rihanna Fenty, mais conhecida pelo seu nome artístico Rihanna, é uma cantora, compositora, atriz e designer de moda nascida em Barbados, de ascendência barbadiana, guianense e irlandesa. Entre os instrumentos musicais abaixo, qual é de sopro? A. Banjo. B. Gaita. C. Bandolim. D. Piano. Resposta correta. Alternativa B. Gaita. Gaita é um instrumento musical de sopro cujos sons são produzidos por um conjunto de palhetas livres. Qual o sinônimo de efêmero? A. Original. B. Válido. C. Igual. D. Breve. Resposta correta. Alternativa D. Breve. Sinônimos de efêmero: temporário, rápido, breve, fugaz, curto, contingente, interino, passageiro, precário, provisório, transitivo, transitório, incerto, momentâneo, passadiço, fugídio, ocasional, substituto, temporâneo. Qual o símbolo químico do astato? A. AS. B. AH. C. AT. D. AO. Resposta correta. Alternativa C. AT. O astato é um elemento químico de símbolo AT e de número atômico igual a 85, com massa atômica de aproximadamente 210 U. Qual é a capital da Grécia? A. Atenas. B. Paris. C. Praga. D. Berna. Resposta correta. Alternativa A. Atenas. Atenas é a capital da Grécia. A cidade também foi o centro da Grécia Antiga, um império e civilização poderosos, e ainda é dominada por monumentos do século V a.C. Jabá com jerimum é um prato típico da culinária de qual região do Brasil? A. Sul. B. Norte. C. Sudeste. D. Nordeste. Resposta correta. Alternativa D. Nordeste. Jabá com jerimum é uma receita tradicional na culinária nordestina e é feito com carne seca e abóbora. Pode ser servido também acompanhado de farofa de cuscuz de milho. Qual dos seguintes animais não possui dente? A. Morcego. B. Tartaruga. C. Anta. D. Capivara. Resposta correta. Alternativa
B. Tartaruga. As tartarugas não possuem dentes, apenas uma lâmina córnea usada para arrancar pedaços dos alimentos. As tartarugas herbívoras têm bocas planas e largas, que usavam para amassar e esmagar plantas. Qual é o triplo de 79? A. 237. B. 247. C. 257. D. 337. Resposta correta. Alternativa A. 237. Resolução 1. 79 vezes 3 é igual a 237. Resolução 2. 79 mais 79 mais 79 é igual a 237. Quantas sílabas tem a palavra pluridisciplinaridade? A. 11. B. 10. C. 9. D. 8. Resposta correta. Alternativa C. 9. Separação silábica. Pluridisciplinaridade. 9 sílabas. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada? A. Êxodo. B. Gênesis. C. Marcos. D. Mateus. Resposta correta. Alternativa D. Mateus. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, apresenta Jesus como um Messias prometido por Deus. Em qual país está localizada a cachoeira com a queda d'água mais alta do mundo? A. Brasil. B. Estados Unidos. C. Nigéria. D. Venezuela. Resposta correta. Alternativa D. Venezuela. A Catarata Salto Ángel, localizada no Parque Nacional Canaima, na Venezuela, é a cachoeira mais alta do mundo, reconhecida pelo Guinness World Records. Com 979 metros, o Salto Ángel é mais de 12 vezes mais alto que as Cataratas do Iguaçu, cujas quedas d'água chegam a, no máximo, 80 metros de altura. No Brasil, qual a idade mínima para se concorrer ao cargo de presidente da República? A. 30 anos. B. 35 anos. C. 40 anos. D. 45 anos. Resposta correta. Alternativa B. 35 anos. No Brasil, para que um cidadão ou uma cidadã possa concorrer ao cargo de presidente, deve ser brasileiro nato, ter no mínimo 35 anos, ter o pleno exercício dos direitos políticos, ser eleitor, ter domicílio eleitoral no Brasil e estar filiado a algum partido político. Qual dos seguintes países não possui exército? A. Costa Rica. B. Itália. C. China. D. Colômbia. Resposta correta. Alternativa A. Costa Rica. A Constituição da Costa Rica proíbe, desde 1949, a formação de um exército regular. Contudo, o país tem uma força de segurança pública, responsável por fazer cumprir a lei e cuidar da segurança interna. Em qual país está localizada a sede da empresa de tecnologia Apple? A. Japão. B. Alemanha. C. China. D. Estados Unidos. Resposta correta. Alternativa D. Estados Unidos. Desde os seus primeiros anos, a Apple sempre manteve a sua sede localizada no Vale do Silício, Califórnia, Estados Unidos, mais precisamente, na cidade de Cupertino.
A atual sede da Apple, a Apple Park, foi inaugurada no primeiro trimestre de 2017 e começou a ser ocupada em abril de 2017. A construção custou 5 bilhões de dólares. Qual das seguintes palavras está com a grafia errada? A. Entretido. B. Sobrancelha. C. Opinião. D. Cadarço. Resposta correta. Alternativa C. Opinião. A grafia correta da palavra é opinião, escrito com a letra I após o P. A pronúncia das duas formas seria parecida, mas somente a escrita com I está correta, e existe no dicionário de português. Se puder, deixe nos comentários quantas respostas você acertou no quiz. E em qual cidade você mora. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Marque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe também aquele joinha. Obrigado por ter participado do nosso quiz. Tenha uma excelente semana. E até o nosso próximo vídeo. Sejam bem-vindos ao canal O Incrível Zé. Eu sou sua narradora virtual. No vídeo de hoje faremos um quiz especial com o tema Brasil. Serão 30 perguntas. Antes de começarmos, lembre-se de inscrever-se no canal e ativar as notificações, curtir este vídeo e compartilhar. Vamos lá! Boa diversão a todos! Pergunta 1. Onde está localizada a nascente do rio Amazonas? Peru, Equador ou Colômbia? Resposta: Peru. O rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e deságua no Oceano Atlântico, no Brasil. Pergunta 2. Qual estado brasileiro tem o maior número de municípios? Amazonas, São Paulo ou Minas Gerais? Resposta: Minas Gerais. Minas Gerais tem 853 municípios. Experimente Café União. Sabor que transforma café em união. Pergunta 3. Qual rio é conhecido como o Rio da Integração Nacional? Rio São Francisco, Rio Paraná ou Rio Amazonas? Resposta: Rio São Francisco. O Rio São Francisco é conhecido como o Rio da Integração Nacional por ligar as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. Pergunta 4. Qual brasileiro desenvolveu o soro antiofídico? Oswaldo Cruz, Vital Brasil ou Carlos Chagas? Resposta: Vital Brasil. O soro antiofídico, que é um medicamento para tratar das picadas de animais peçonhentos, foi desenvolvido por Vital Brasil. Pergunta 5. Quantas mulheres já foram vice-presidentes do Brasil? Nenhuma, uma ou duas? Resposta: nenhuma. O Brasil nunca teve uma mulher como vice-presidente, sendo que teve Dilma Rousseff como presidente. Pergunta 6. Qual bioma está presente em 17 estados brasileiros? Caatinga, Amazônia
ou Mata Atlântica? Resposta: Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma presente em mais estados brasileiros. Pergunta 7. Cisplatina foi uma província brasileira onde atualmente é a Argentina, o Paraguai ou o Uruguai? Resposta: Uruguai. Entre 1825 e 1828, ocorreu a Guerra da Cisplatina, que foi um conflito travado pelo Império do Brasil contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, pelo controle da Cisplatina, região que atualmente conhecemos como Uruguai. Pergunta 8. Com qual idade Dom Pedro II veio a assumir o trono? 12 anos, 14 anos ou 16 anos? Resposta: 14 anos. Ficou conhecido como o golpe da maioridade, a antecipação da coroação de Dom Pedro II no trono do Império Brasileiro. Na época, ele tinha apenas 14 anos de idade, mas a Constituição de 1824 exigia que ele tivesse 18 anos. Pergunta 9. Onde ocorreu a revolta da vacina? No Rio de Janeiro? Em São Paulo? Ou em Porto Alegre? Resposta: no Rio de Janeiro. A revolta da vacina foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola, ocorrida no Rio de Janeiro, em novembro de 1904, durante o governo do presidente Rodrigues Alves. Assistir a aula aí? Na sua casa vem com Vivo Fibra? Vem com Vivo Fibra, relaxa. Se a aula vem com Vivo Fibra, vem com o melhor upload para compartilhar seus trabalhos. Pergunta 10. Em qual governo as mulheres adquiriram o direito de votar? João Goulart, Afonso Pena ou Getúlio Vargas? Resposta: Getúlio Vargas. O voto feminino no Brasil passou a ser permitido oficialmente a partir do Código Eleitoral de 1932, decretado durante o governo de Getúlio Vargas. Pergunta 11. Como ficou conhecido o governo ditatorial de Getúlio Vargas? Estado Novo, República Velha ou Estado Mínimo? Resposta: Estado Novo. O Estado Novo é o nome que se deu ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil de 1937 a 1945, de forma antidemocrática e autoritária. Pergunta 12. 50 anos em 5 era o lema de governo de qual presidente? João Goulart, Juscelino Kubitschek ou Getúlio Vargas? Resposta: Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5 era o lema do Plano de Metas de JK, que objetivava trazer ao Brasil o desenvolvimento econômico e social. Pergunta 13. Como os indígenas chamavam o pau-brasil? Embiruçu, Ibirapitanga ou Jacarandá? Resposta: Ibirapitanga. A árvore pau-brasil é uma árvore nativa das florestas tropicais brasileiras, presente no bioma da Mata Atlântica. Os índios chamavam a árvore de Ibirapitanga, que em tupi-guarani significa árvore vermelha. Pergunta 14. Além de presidente, Jânio Quadros foi prefeito de qual cidade? São Paulo, Rio de Janeiro ou Curitiba? Resposta: São Paulo.
Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo em 2 mandatos. O primeiro entre 1953 e 1955, e o segundo entre 1986 e 1988. Pergunta 15. Qual ex-presidente é conhecido como o Caçador de Marajás? Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco ou Fernando Collor? Resposta: Fernando Collor. Em sua campanha eleitoral, Collor expôs uma grande preocupação em combater os marajás, que seriam funcionários que desfrutavam de altos salários e mordomias por meio do serviço público. Pergunta 16. Quem foi o último presidente do regime militar no Brasil? João Figueiredo, Emílio Médici ou Costa e Silva? Resposta: João Figueiredo. O governo de João Figueiredo foi o último do regime militar. Ele foi presidente entre 1979 e 1985. Pergunta 17. Qual estado elege o maior número de deputados federais no Brasil? Amazonas, Mato Grosso ou São Paulo? Resposta: São Paulo. A Constituição Federal prevê que a quantidade de deputados federais por estado seja proporcional à população informada pelo IBGE, sendo que o número mínimo de deputados por estado seja 8 e o máximo seja 70. O estado de São Paulo é o único com a quantidade máxima permitida. Pergunta 18. Fernando de Noronha faz parte de qual estado? Paraíba, Rio Grande do Norte ou Pernambuco? Resposta: Pernambuco. Fernando de Noronha é um distrito estadual de Pernambuco. Pergunta 19. Quantos são os deputados federais do Brasil? 513, 540 ou 567? Resposta: 513 deputados. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados federais, que são eleitos de 4 em 4 anos. Pergunta 20. Qual é a forma geométrica amarela da bandeira do Brasil? Losango, prisma ou triângulo? Resposta: losango. As formas geométricas da bandeira do Brasil são um retângulo na cor verde, um losango em amarelo e um círculo azul. Pergunta 21. Em que ano o Brasil tornou-se independente de Portugal? 1822, 1825 ou 1888? Resposta: 1822. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Pergunta 22. Qual é o maior parceiro comercial do Brasil? Estados Unidos, China ou Japão? Resposta: China. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, tanto em importação quanto em exportação. Pergunta 23. Qual estado da região Nordeste faz parte da Amazônia Legal? Maranhão, Piauí ou Bahia? Resposta: Maranhão. A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro, ocupando todos os estados da região norte, além do Mato Grosso e Maranhão.
Pergunta 24. A região chamada de Cabeça de Cachorro fica em qual estado? Pará, Amazonas ou Acre? Resposta: Amazonas. Quando mostrado no mapa, o município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, parece uma cabeça de cachorro. Pergunta 25. Qual poeta compôs a letra do hino à bandeira? Castro Alves, Mário Quintana ou Olavo Bilac? Resposta: Olavo Bilac. A letra do hino à bandeira foi escrita por Olavo Bilac, e a música foi composta por Antônio Francisco Braga. Pergunta 26. Qual é a capital de Roraima? Boa Vista, Rio Branco ou Porto Velho? Resposta: Boa Vista. Pergunta 27. Onde fica o maior parque de pinturas rupestres do mundo? No Piauí, em Tocantins ou em Goiás? Resposta: Piauí. O Parque Nacional Serra da Capivara contém a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Pergunta 28. Qual é a maior rodovia federal do Brasil? BR-101, BR-116 ou BR-364? Resposta: BR-116. A BR-116 tem 4.660 quilômetros de extensão, indo do Ceará ao Rio Grande do Sul, passando por 10 estados brasileiros. Pergunta 29. A bandeira mostrada pertence a qual estado brasileiro? Goiás, Mato Grosso ou Minas Gerais? Resposta: Minas Gerais. Pergunta 30. Onde fica este lugar? Em Curitiba, São Paulo ou Vitória? Resposta: Curitiba. Então, pessoal, esse foi nosso quiz de hoje. Comente dizendo a sua quantidade de acertos e de onde você nos assiste. Se gostou do conteúdo, seja inscrito no canal. O alô especial de hoje vai para Júlio Gomes, Herculano Tavares de Luna, Esther Pires, Liana Placenti, Orivaldo Higino, Oliveira Morey, Silvestre Oliveira, Guilherme Policilc de Campo Mourão, Paraná, Antônio Stephanie de Esteio, Rio Grande do Sul, Júnia Gonçalves, e a todos os inscritos e visitantes do canal. Obrigado pela visita. Volte sempre. Assista também algum destes nossos vídeos. Feito pelos maîtres chocolatiers da Lindt. Lindor, irresistivelmente cremoso. Para fazer o tempo parar. Lindor, derreta-se em seu momento. Sejam bem-vindos ao canal O Incrível Zé. Eu sou sua narradora virtual. No vídeo de hoje faremos um quiz com 50 perguntas de conhecimentos gerais. Antes de começarmos, lembre-se de inscrever-se no canal e ativar as notificações, curtir este vídeo e compartilhar. Vamos lá! Boa diversão a todos! Número 1. Arábica e robusta são espécies de qual planta? Soja, milho ou café?
Resposta: café. Existem dois tipos de café mais cultivados comumente no país: café robusta e café arábica. 2. Verdadeiro ou falso? A pena de morte é totalmente proibida no Brasil. Resposta: falso. Em casos de guerra declarada, há a possibilidade do uso da pena de morte no Brasil, isso segundo a Constituição. 3. Frida Kahlo foi uma pintora mexicana de qual movimento artístico? Cubismo, surrealismo ou modernismo? Resposta: surrealismo. Ela foi considerada uma artista surrealista. 4. Qual planeta do Sistema Solar tem o dia mais longo? Vênus, Marte ou Saturno? Resposta: Vênus. Um dia em Vênus equivale a aproximadamente 243 dias na Terra. 5. Verdadeiro ou falso? As mulheres têm corações menores que os homens. Resposta: verdadeiro. O coração da mulher é menor, sendo assim ejeta menos volume de sangue por minuto. 6. La Paz e Sucre são capitais de qual país sul-americano? Peru, Bolívia ou Equador? Resposta: Bolívia. La Paz é a capital administrativa, já Sucre é a constitucional. 7. Qual é o filme brasileiro mais assistido no mundo? Cidade de Deus, Tropa de Elite ou Central do Brasil? Resposta: Cidade de Deus. Essa informação foi dada pelo site especialista em cinema IBDM. 8. Qual é o maior parceiro comercial do Brasil? Estados Unidos, China ou Japão? Resposta: China. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, tanto em importação quanto em exportação. 9. 50 anos em 5 era o lema de governo de qual presidente? Jânio Quadros, Getúlio Vargas ou Juscelino Kubitschek? Resposta: Juscelino Kubitschek. O lema 50 anos em 5 surgiu a partir do plano de metas do governo do presidente Juscelino Kubitschek. 10. Qual estado da região Nordeste faz parte da Amazônia Legal? Maranhão, Piauí ou Bahia? Resposta: Maranhão. A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro, ocupando todos os estados da região Norte, além do Mato Grosso e Maranhão. 11. Em que ano os colonizadores europeus chegaram à América? 1488, 1492 ou 1500? Resposta: 1492. Chama-se Descobrimento da América a chegada e ocupação da América pelo navegador Cristóvão Colombo em 12 de outubro de 1492. 12. Qual hormônio é conhecido como analgésico natural? Insulina, adrenalina ou endorfina? Resposta: endorfina. Considerada analgésico natural, endorfina ajuda a aliviar as dores e o estresse. Esse hormônio é liberado durante atividades físicas. 13.
Quantas são as cores do arco-íris? 6, 7 ou 8? Resposta: 7. As cores são violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. 14. Qual era o bloco continental que unia todos os continentes? Laurásia, Pangeia ou Gondwana? Resposta: Pangeia. Pangeia era a enorme massa continental que existiu durante a Era Paleozoica, há cerca de 200 milhões de anos. 15. Qual canal separa a França da Inglaterra? Canal de Suez, Canal da Mancha ou Canal de Corinto? Resposta: Canal da Mancha. O Canal da Mancha é uma via aquática que liga a Grã-Bretanha à França. Esse canal estabelece uma conexão do Mar do Norte com o Oceano Atlântico. 16. Qual é a capital de Rondônia? Rio Branco, Boa Vista ou Porto Velho? Resposta: Porto Velho. 17. As fezes de qual inseto causa a doença de Chagas? Carrapato, barbeiro ou vespa japonesa? Resposta: barbeiro. A doença é causada por um parasita encontrado nas fezes de um inseto conhecido como barbeiro. 18. O território atual de qual país já foi uma província brasileira? Paraguai, Uruguai ou Suriname? Resposta: Uruguai. O território uruguaio fez parte do Brasil quando era a província Cisplatina, entre 1821 e 1828. 19. Na coleta seletiva, as lixeiras amarelas devem receber metal, plástico ou vidro? Resposta: metal. Na coleta seletiva, as lixeiras amarelas são destinadas para o descarte de metais, azuis para papéis, verdes para vidros e vermelhas para plásticos. 20. Qual compositor de músicas clássicas era surdo? Vivaldi, Mozart ou Beethoven? Resposta: Beethoven. Quando estava com 27 anos, Beethoven começou a desenvolver os primeiros sintomas de surdez. Aos 48 já estava inteiramente surdo. 21. Qual doença é conhecida como doença do caramujo? Esquistossomose, leishmaniose ou filariose? Resposta: esquistossomose. A esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é transmitida pelo verme da família Cistostoma, que se espalha na água por causa de caramujos. 22. A estrela acima da frase na bandeira do Brasil representa o estado de Goiás, o Distrito Federal ou o estado do Pará? Resposta: o estado do Pará. A estrela representa o estado do Pará, que no ano de 1889 correspondia ao maior território acima do paralelo do Equador. 23. Em qual estado aconteceu a Revolução Farroupilha? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul ou Paraná? Resposta: Rio Grande do Sul. A Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi a mais longa rebelião do período regencial do Brasil. Ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos.
24. Em qual fase a Lua não fica visível a partir da Terra? Crescente, minguante ou nova? Resposta: nova. Nesse período, apenas a face que não é voltada para a Terra recebe a luz solar, e por esse motivo não a enxergamos no céu. 25. A fotossíntese transforma qual gás em oxigênio? Hidrogênio, nitrogênio ou gás carbônico? Resposta: gás carbônico. Na fotossíntese, o gás carbônico é utilizado e o oxigênio liberado. Esse processo é realizado graças à energia solar. 26. Gelo seco é o nome dado a qual gás em estado sólido? Nitrogênio, gás carbônico ou oxigênio? Resposta: gás carbônico. O gelo seco, ao contrário do que o nome possa indicar, não é feito de água, mas na verdade é o gás carbônico no estado sólido. 27. Qual palavra abaixo é um exemplo de hiato? Couro, saúde ou feira? Resposta: saúde. Hiato é um encontro vocálico em que as vogais ficam em sílabas diferentes. 28. Qual poeta compôs a letra do hino à bandeira? Castro Alves, Mário Quintana ou Olavo Bilac? Resposta: Olavo Bilac. A letra do hino à bandeira foi escrita por Olavo Bilac, e a música foi composta por Antônio Francisco Braga. 29. Na série La Casa de Papel, os ladrões têm nomes de animais, cidades ou cores. Resposta: cidades. Rio, Nairobi e Oslo são exemplos de nomes dos personagens. 30. Liberdade, fraternidade e igualdade é o lema de qual revolução? Francesa, espanhola ou inglesa? Resposta: francesa. Liberté, égalité, fraternité. Em português, liberdade, igualdade, fraternidade foi o lema da Revolução Francesa. 31. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Saturno, Júpiter ou Marte? Resposta: Júpiter. Os maiores planetas do Sistema Solar são Júpiter, Saturno e Urano. 32. Quem pintou o famoso quadro O Grito? Pablo Picasso, Van Gogh ou Edvard Munch? Resposta: Edvard Munch. O Grito é a obra-prima do pintor norueguês Edvard Munch. Foi pintada pela primeira vez em 1893. 33. Onde está localizada a sede da OTAN? Nova York, Bruxelas ou Milão? Resposta: Bruxelas. A sede da OTAN está localizada em Bruxelas, capital da Bélgica. 34. Em uma palavra oxítona, a sílaba com som mais forte é a antepenúltima, a penúltima ou a última? Resposta: a última. As palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba como a mais forte da palavra.
35. Qual país africano tem a maior área territorial? Marrocos, África do Sul ou Argélia? Resposta: Argélia. A Argélia é o maior país da África, já a Nigéria é o mais populoso. 36. Fazer algo paulatinamente é o mesmo que fazer aos poucos, rapidamente ou mal feito. Resposta: aos poucos. Paulatinamente significa pouco a pouco, por fases ou por etapas. 37. Qual país realizou a primeira viagem ao espaço? Estados Unidos, China ou União Soviética? Resposta: União Soviética. O soviético Yuri Gagarin fez a primeira viagem ao espaço em 12 de abril de 1961. 38. Em qual desses países o ensino do português é obrigatório? Uruguai, França ou Alemanha? Resposta: Uruguai. Desde o ano de 2008, o ensino da língua portuguesa é obrigatório em escolas do Uruguai. 39. Os seres humanos surgiram em qual período da pré-história? Neolítico, Paleolítico ou Mesolítico? Resposta: Paleolítico. O período paleolítico é a primeira fase da pré-história e começou com o surgimento do homem. 40. Qual brasileira é conhecida como heroína de dois mundos? Ana Nery, Anita Garibaldi ou Irmã Dulce? Resposta: Anita Garibaldi. Anita Garibaldi é considerada uma heroína de dois mundos, América e Europa, em homenagem à sua participação em guerras em busca do estabelecimento de regimes socialmente mais justos e democráticos no Brasil e na Itália. 41. Qual entre as opções é uma religião politeísta? Islamismo, judaísmo ou hinduísmo? Resposta: hinduísmo. O hinduísmo é uma religião politeísta, pois cultua vários deuses e deusas. 42. Qual planeta é conhecido como o planeta gelado? Urano, Netuno ou Júpiter? Resposta: Urano. Urano é o planeta mais frio do Sistema Solar, chegando a menos 224 graus centígrados. 43. Qual é o planeta mais brilhante do Sistema Solar? Marte, Vênus ou Mercúrio? Resposta: Vênus. Depois da Lua, Vênus é o objeto mais luminoso do céu noturno. 44. Qual país tem a maior reserva de petróleo do mundo? Brasil, Arábia Saudita ou Venezuela? Resposta: Venezuela. A Venezuela é detentora de 18% do total de reservas provadas de petróleo e possui aproximadamente 300 bilhões de barris. 45. Quem é o autor da frase "penso, logo existo"? Platão, Descartes ou Sócrates? Resposta: Descartes. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês.
46. Qual das palavras abaixo não é um substantivo primitivo? Pedra, laranjeira ou guitarra? Resposta: laranjeira. Laranjeira é um substantivo derivado de laranja, que é um substantivo primitivo. 47. O estado do Tocantins fazia parte de qual estado? Minas Gerais, Pará ou Goiás? Resposta: Goiás. O Tocantins ocupa onde até 1988 era o norte de Goiás. O estado surgiu a partir da Constituição de 1988. 48. 1/5 de um numeral equivale a 20%, 25% ou 40%? Resposta: 20%. 1/5 significa multiplicar um número por 1 e dividir por 5. Equivale a 20%. 49. A xenofobia é o preconceito praticado contra religiosos, pessoas pobres ou estrangeiros. Resposta: estrangeiros. A xenofobia é o sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas estrangeiras. 50. O que significa paupérrimo? Muito pobre, muito magro ou muito triste? Resposta: muito pobre. Paupérrimo significa algo ou alguém extremamente pobre, sem recursos financeiros, dinheiro ou bens materiais. Então, pessoal, esse foi nosso quiz de hoje. Comente dizendo a sua quantidade de acertos e de onde você nos assiste. Se gostou do conteúdo, seja